Olá pessoal, estou começando mais um DataCast. Dessa vez eu estou com o André, um cara foda, um amigo aí. André, obrigado por aceitar o convite. O André topou vir aqui bater um papo com a gente, né, comigo e naturalmente falando para você que também está nos ouvindo aí sobre sua carreira, sobre sua trajetória, sobre os aprendizados, sobre o que ele acha da área de dados. O André é um cara sensacional, tem muito resultado e agradeço mais uma vez o André a disponibilidade de vir aqui trocar essa ideia com a gente, bater esse papo. André, valeu, cara, obrigado, vai ser massa esse bate-papo hoje, hein? Com certeza, cara. Eu que agradeço, né, o convite. Tenho visto, né, os episódios, sempre trazendo uma galera foda assim para conversar e tal. E para mim é um prazer ter sido convidado, é um prazer estar aqui também compartilhando, falando um pouco da minha trajetória, né? E compartilhando tudo que a gente vem vivenciando na área de dados, cara. Que legal, vai ser massa, cara, tenho certeza. Antes, para contextualizar as pessoas, né, a gente já se conhece, né, André? Tem um pouco tempo, assim, mas já é relevante. Trabalhamos juntos aí, pouco tempo em um projeto, uma transição, né? Uhum. Você estava saindo de um projeto, passou para a gente e tal. E, assim, só tenho um orgulho de ter trabalhado junto com o André, um cara sensacional, muito profissional aí. Entregou um baita projeto para a gente, assim, nível hard, assim, a galera que fez um trabalho sensacional, né, liderada por você. Depois a gente pode até falar um pouco mais detalhes sobre esse projeto mais para frente, mas assim, foi muito legal. Isso foi a primeira experiência que a gente teve juntos ali. Eu vi o quanto profissional que você é, o tanto de conhecimento técnico e de pessoa e de dados que você tem. Foi muito massa essa experiência, né? Muito legal. André, para a gente começar, cara, conta um pouco para a gente de onde você é, onde você está, como é que está a sua vida hoje, quem é você, sua formação. Fala um pouco do André para a gente contextualizar a galera. Legal, cara. Bem, primeiro sou catarinense, né? É, de uma região aqui do interior de Santa Catarina, do Vale do Itajaí. Sou administrador por formação. Eu acho que Que legal. eu, é Essa que eu não sabia, não. não sabia. Você vê que a galera de dados, né? Normalmente tem muita gente de dados, sobretudo science, né? Ou engenharia que vem de TI, estatísticos. Eu sou administrador, tenho visto alguns perdidos por aí. Eu acho que cada vez há essa tendência até do mercado de ensino, né, das pessoas migrarem para a área de science. Eu vim dessa área, né, sou administrador, tenho um mestrado também em administração, especificamente em finanças, e doutorado também em administração, né. Profissionalmente, hoje eu acabei de fazer uma mudança profissional, eu trabalho na área eu sou coordenador de um time de Data Science de Open Financing do PicPay, né? Acabei de fazer essa mudança, estou há Que pouco legal. tempo na empresa, e um pouquinho assim da minha formação e tal, né? Legal. E você está na onde agora, André? Você está morando onde, assim, só para contextualizar? Legal, é interessante, né? Eu fiz o doutorado em São Paulo, então vivi 7 anos da minha vida em São Paulo. A Uhum. carreira, né, me chamou para São Paulo. Amo aquela cidade. Minha esposa é paulistana, mas hoje com essa virada que deu, né, esse lado da entre aspas, né, que positivo muito entre aspas, que a pandemia acabou acelerando, né, e possibilitando que muitos de nós pudéssemos estar 100% remoto. Eu acabei optando por voltar para Santa Catarina, né? Então eu tô em Itajaí, que é uma cidade próximo da onde eu nasci, eu nasci em Brusque, e estou em Itajaí por conta de ficar mais próximo da praia, né? Eu gosto Que de legal, cara. surfar, gosto de ter esse contato com a natureza, então acabei fazendo esse movimento recentemente, faz 2 semanas que eu me mudei, assim. Que massa, cara. É esse negócio do remoto, né? De poder trabalhar, né, em qualquer lugar, vamos dizer assim, do mundo, né? Tem gente aí que tá virando nômade, né, cara? O cara tá aqui, um mês tá num país, outro mês tá em outra cidade, enfim, tá mudando, né? Tem gente que foi pro interior. Meu caso, eu também saí de BH, tô aqui em Governador Valadares, né? Mais interior, mais próximo dos meus pais. Então, assim, poxa, é sensacional essa possibilidade de você poder trabalhar remoto, né? É um Sem sonho, né, dúvida, cara? É um sem sonho. dúvida, sem dúvida, é um sonho. Mais Tem, qualidade de vida, né? é, exatamente, traz muitas coisas, né, positivas para a gente, né?
Com certeza, com certeza. sem dúvida. Muito massa. André, e aí, cara, beleza, legal. Agora sabendo que você é administrador de formação, né? Que bacana. E assim, conta pra gente agora como é que foi essa transição para a carreira em dados, cara. Como é que você começou? Tipo, primeiro de tudo, como é que te motivou a trabalhar com Uhum. dados, né? Porque assim, o caminho natural do administrador, como o nome já fala, é administrar a empresa, gestão, Sim. né? Pelo menos o que eu entendo, né? E você foi para o caminho técnico ali, para, né? Atuou como cientista. Como é que foi esse processo de olhar para a área de dados, depois para trabalhar tecnicamente ali como cientista, e até ascender ali como coordenador? Conta para nós um pouco dessa linha Vamos do lá, trem. é uma longa história, mas eu acho que ela é interessante até porque eu vejo que a minha jornada ela se assemelha em parte de alguns profissionais, mas tem pessoas me perguntam tem algumas dúvidas a respeito de como trabalhar na área de dados e etc, que acabam se assemelhando um pouco a minha jornada, assim. Então, eu vou fazer um passo a passo, falar desde do princípio, assim, que eu acho que vale a pena para quem tem uma trajetória semelhante, tem essa vontade de fazer essa transição, talvez possa ajudar de alguma forma. Com certeza. Na época que eu fiz administração, Felipe, existiam cursos com ênfase, né? Então, pra você ter uma ideia, na verdade, eu comecei fazendo publicidade e propaganda por uma questão da vida, de profissional, eu acabei tendo que mudar, mudei para administração, e na época, a administração com ênfase em marketing. E isso nem existe mais, né? Foi uma coisa que ela foi abolida, mas naquela época existiam essas ênfases, então tinha ênfase em finanças, ênfase em marketing. Eu até achava que eu gostava muito de marketing naquela época, tinha uma proximidade com publicidade, né? Tinha feito 3 semestres de publicidade e propaganda antes de fazer essa mudança. E na época da graduação, eu tive a oportunidade, eu comecei a investir no mercado de ações muito cedo, influenciado por um professor de geografia no ensino médio que fez uma palestra na época, trouxe um amigo dele que era um investidor, na época ninguém investia em bolsa, eu ouvindo aquele cara falar, eu pensei, nossa, isso é muito legal, eu queria fazer isso. E aí na graduação, uma das disciplinas que eu mais gostava de cursar era de mercado de capitais. E eu comecei a cursar essa disciplina, eu estudava muito sobre o mercado financeiro na época por conta, né? Então acabei, de certa forma, chamando a atenção da professora, porque eu gostava muito do conteúdo, e ela me convidou para ser bolsista, acho que se chamava bolsista PIBIC, né? Uma coisa assim. E aí eu trabalhava em projetos de pesquisa. E eu comecei trabalhando num projeto de pesquisa que a gente coletava dados das empresas de capital aberto, né, dados que estavam disponíveis na CVM. Então, ali foi o primeiro contato que eu tive com dados. Eu acho que é ali que a minha paixão ela começou a se misturar assim, entre trabalhar com o mercado financeiro, finanças como um todo, que era algo que eu gostava muito, que eu acabei me apaixonando, e dados, né? Pra você ter uma ideia, eu lembro que um aluno dela, do mestrado, ele era programador, ele estava fazendo mestrado, e ele nos ajudou, ele construiu um robô que coletava esses dados da CVM, porque não existia esse conceito tão difundido de open data, né? O governo ele não tinha essa política de transparência e disponibilização dos dados, então realmente o acesso a esses dados ele estava disponível, mas ele não era que nem você hoje consegue acessar, consumir dado por APIs ou exportar lá, fazer o download de um CSV, isso não existia na época. Uhum. Era muito difícil coletar esses dados, né? E ele construiu esse robô, cara, e eu achei aquilo fantástico, assim, foi a primeira luz que me acendeu, assim, para algo mais parecido com desenvolvimento, programação, sabe? Eu vi que aquilo existia Uhum. e achei aquilo fantástico, claro, sem contar com a manipulação e lidar com o dado em si, né? Que foi a minha primeira experiência. Então ali eu não sabia muito bem, não existia essa profissão, o cientista de dados, né? Para cursos de estatísticas eram raríssimos. Em Santa Catarina você não tinha, né? Então eu não, nem poderia cursar um curso mais voltado a dados na época, isso era muito incipiente.
E, mas até por influência dessa professora e dessa relação, digamos assim, como um pesquisador ali, muito entre aspas, eu tive vontade, né, surgiu um interesse de seguir uma carreira acadêmica na época, né? Então foi ali que eu me interessei e busquei fazer um mestrado, né, na área de finanças. Então eu fiz o mestrado na mesma universidade que eu acabei fazendo a graduação. Na época eu trabalhava, né, mas o intuito, eu trabalhava na parte financeira, assim, administrativa, e de uma empresa, de uma lavanderia industrial, mas eu acabei optando por seguir a carreira acadêmica. Então eu queria a universidade onde eu estudava, a Univale, ela era privada, mas eu precisava de uma bolsa, né? Porque era caro o mestrado, então eu acabei estudando bastante, me dediquei um tempo ali, um ano mais ou menos, para estudar, para conseguir passar na prova do mestrado com uma boa pontuação e conseguir uma bolsa. Existiam duas bolsas na época para alunos de mestrado. Existiam algumas bolsas em que você não pagava a, o curso, mas existia alguma bolsa que você recebia para estudar do CNPq, né? Eram duas dessas. E aí eu fiquei firme estudando e felizmente eu consegui. Depois de um ano eu consegui passar no mestrado, consegui a bolsa. Depois que eu terminei o mestrado, ali no mestrado, na verdade, foi onde eu tive um contato, né, mais forte, digamos assim, com métodos quantitativos, com estatística e com econometria, né? Então, a administração, a área a pesquisa em administração, ela acaba se consumindo muito da estatística e da econometria, em se tratando dos métodos que os pesquisadores utilizam na pesquisa, que é diferente, digamos assim, que os métodos, né, são diferentes do que a gente vê hoje em machine learning, alguns, né? Mas ali eu tive muitas disciplinas, né, nesse sentido, sobretudo por conta até do mestrado de finanças e assim, a verdade é que o que eu mais gostava de fazer era estudar isso, era estudar método. O que eu mais gostava de fazer era estudar stata, estudar R, manipular os dados. Então, desde o mestrado isso foi acontecendo, né? Mas não estava muito claro, assim, naquela época, que eu vou ser cientista de dados, ou vou seguir numa área de dados. Muito pelo contrário, eu tinha um interesse mesmo de ser um pesquisador, né, de ser professor, e sobretudo pesquisador, né? Então, o meu foco era na carreira acadêmica. E, bem, e naturalmente, quem tem esse foco acaba. Você fica à vontade para fazer qualquer pergunta e me interromper, né, Felipe? Por favor, que eu sou Tá tranquilo, prolixo. não. Não, cara. Tá tranquilo. É legal a gente entender a história como um todo, né? Você pode me interromper. Bem, então acaba que o mestrado ele é muito louco porque quem já fez um mestrado e quem está seguindo uma carreira acadêmica, já passou por isso, vai entender o que eu estou falando, né? Por mais que você desenvolver uma dissertação e desenvolver uma tese, a complexidade exigida ela é muito diferente. No mestrado é tudo muito novo para você, e você tem 2 anos, né? Enquanto que no doutorado você tem 4. E no mestrado você está começando aquilo, então é tudo muito intenso, é tudo muito rápido, é tudo muito estressante, tudo muito louco, assim. Então, ao mesmo tempo em que você se desenvolve e aprende muito, é um pouco insano por outro lado, né? E eu tinha bolsa, eu só fazia aquilo, tá? Eu só fazia aquilo. E eu tinha colegas que trabalhavam, que davam aula e faziam mestrado, né? Que eu particularmente admiro muito nessas pessoas, porque eu sei o quão difícil é. Bem, e toda essa jornada, né, eu tinha essa vontade de ser um pesquisador na época, muito mais até do que um professor. Então, o caminho natural era fazer o doutorado. Mas na época, o meu mestrado eu fiz em Santa Catarina e eu
convivia assim com pesquisadores, né, de outros estados, sobretudo de São Paulo, de algumas universidades, né, como USP, GV, e fiz trabalhos, né, pesquisa com essas pessoas, escrevi artigos, e eu falei, cara, porque eu preciso sair um pouco, assim, da onde eu tô, sabe? Aquela necessidade que a gente tem de explorar, assim, novas fronteiras, né? De conhecer novos horizontes, mudar, assim, da mudança, né? Uhum. E aí eu estabeleci como meta naquela época de eu só faria o doutorado se eu conseguisse passar onde eu queria passar, que na época era na Fundação Getúlio Vargas. Eu não queria fazer em outro lugar, e com todo respeito a todas as universidades, né, não é uma questão nesse sentido, é algo que eu almejava, algo pessoal mesmo, e eu queria muito fazer, eu tinha referência de um amigo e colega que tinha feito doutorado lá, era, ele falava para mim do curso e tal, e aí eu tinha esse objetivo também, estabeleci isso como objetivo na vida. E aí, felizmente, eu consegui, né, passar no doutorado na FGV, e o meu objetivo num primeiro momento era, eu amava, né, praia, amava surf, né, cara, amava onde eu estava, então eu pensei, cara, eu vou ficar 2 anos lá, fazer as disciplinas, aproveitar o máximo possível daquela convivência acadêmica, e depois de 2 anos eu volto, né? Eu volto para Santa Catarina e tal, faço minha vida aqui como pesquisador, professor. Esse era o meu objetivo. Quando eu comecei a fazer o doutorado, o primeiro choque de realidade que você tem, né? Que você sai de um estado pequeno, você vai para um lugar como São Paulo e tudo acontece lá, né, cara? Assim, é, é insano o acesso à informação que você tem disponível, né? Ah, beleza, tinha muita. Hoje a gente tem acesso a tudo pela internet e tal, mas na época, isso a gente está falando de 7 anos, 8 anos, não era Diferente, né? assim, era Sim. diferente. Uhum. Não faz tanto tempo assim, mas, cara, era uma diferença, né? Então, eu fiquei maravilhado com tudo que eu tinha ao meu redor disponível numa grande metrópole que é São Paulo, né? E acabei me apaixonando por aquilo, acabei me apaixonando ainda mais por métodos quantitativos. Eu estudei muito no doutorado, tive um grande professor como orientador, que é o Paulo Arvati, e na época eu tive a oportunidade de estudar muito sobre causalidade, né? Então, tudo que a gente acabava estudando e desenvolvendo ali estratégias empíricas, né, designs de pesquisa, com o objetivo não de fazer uma previsão, mas de estimar, entender, melhor dizendo, né, ou medir a causa das coisas, né? Então, o que está causando um determinado resultado superior nas empresas, né? Então, foi todo esse tipo de background, assim, que eu acabei me dedicando a estudar no doutorado, assim, que era o que me dava prazer, sabe? É uma, está mexendo, está mexendo com econometria, estatística, dados ali, era o que me dava prazer, tá? Foi aquilo, eu me descobri fazendo isso, né? Me sentindo prazer de fazer isso muito mais do que existiam outras necessidades na pesquisa, né? Que eu sempre admirei muito pessoas que conseguiam contar uma boa história num paper acadêmico. O meu negócio era um método, sabe? Era pegar o dado, pensar numa solução inteligente, numa solução criativa para resolver um problema metodológico que eu tinha ali, investigar, saber onde é que o dado estava disponível. A resolução daquele problema é que me dava prazer, né? E não aquele outro lado. Então eu comecei a perceber, cara, que talvez eu não fosse o melhor pesquisador, ou talvez aquilo não fosse para mim, né? Porque
eu gostava de estar ali naquela parte mais tática, digamos assim, operacional, sabe? Uhum. E, bem, e aí, cara, eu fui fazer o sanduíche, né, no doutorado. Eu fiquei um ano na Nova de Lisboa, que é uma universidade de Portugal, é uma universidade lá de Lisboa. Então, eu fiquei um ano fazendo parte desse meu doutorado lá, muito em função da pesquisa que eu estava desenvolvendo, tá? Que era uma pesquisa. Eu estudei, minha tese ela é sobre corrupção e estratégias de não mercado, né? Que são estratégias de não mercado são as empresas que se conectam politicamente. Empresas que fazem doação à campanha política ou que contratavam pessoas para trabalharem, né, que tinham experiência política. Eu queria entender o efeito disso na corrupção. Quanto que essas empresas conectadas politicamente tendiam a serem mais corruptas, né? Uhum. Esse era o meu objetivo. E eu ia fazer isso com um design usando a lei anticorrupção, uma estratégia empírica de quase experimento, né, para trabalhar para entender causalidade e também um experimento de laboratório. Daí eu fui para essa universidade em Lisboa porque tinha um professor que ele era especialista nisso, nesse tipo de experimento de lab, né? Ali, cara, se eu estiver sendo prolixo demais, você fala, Felipe, por favor. Tá tranquilo. Então, onde é que isso tudo se conecta? Tem a questão dos dados, né, de método, e tem a questão de que é muito normal se construir esses experimentos de lab nos laboratórios, meu. Você coloca as pessoas, um monte de gente dentro de uma sala, você programa é um jogo, né, um experimento, um lab, e as pessoas tomam decisão, né, onde você tem ali um grupo de controle, um grupo de tratamento, são experimentos comportamentais, né, muito difundido em economia. Eu conheci um cara e um meu professor, eles faziam isso usando uma plataforma que se chama, eu esqueci o nome, mas você programava usando aquela plataforma open source, assim, de uma universidade. E eu pensei, não, cara, eu quero fazer isso de um jeito mais legal, assim, eu vi que tinha alguns pesquisadores fazendo isso, eu queria fazer isso online, eu queria usar a Amazon MTurk, né, aqueles trabalhadores da Amazon MTurk para jogar esse jogo, eu queria gente do mundo todo. E eu pensei, cara, como é que eu vou fazer isso, né? Eu não consigo usar essa Z3, Z-Lab, uma coisa assim, essa plataforma. Não vai dar, porque eu preciso colocar todo mundo numa sala. Então, eu fui atrás disso e ali foi o meu primeiro contato com desenvolvimento, assim, com programação com Python, né? Digamos, de uma forma mais é, hard, assim, né? Pensando em um software, né? Pensando em uma solução web, alguma coisa assim, né? Isso, exatamente. Eu tive que Uhum. desenvolver isso. Eu usei um library que existe que se chama U-Tree, né, que tem um monte de desenvolvedor que, que, que desenvolveu, então aquilo me abstraía de desenvolver uma aplicação, digamos assim, mas para Uhum. mim era tudo novo, cara. Foi a primeira vez que eu mexi com Python, Uhum. efetivamente. Até então eu tinha mexido com R, e Stata, e foi um desafio, assim, foi desafiador, mas por outro lado me motivou muito e me fez buscar esse tipo de conhecimento, né? Então, foi ali que eu conheci a DataCamp, por exemplo, e comecei a fazer e me Cursos, né? envolver com a área de dados, assim, num primeiro momento, né? E o que era algo, assim, eu tinha colegas estatísticos, tinha uma galera forte de dados, mas não era tão comum assim. Naquela época, os meus colegas usarem Python para rodar os modelos, entendeu? Isso não Uhum. era comum. Então foi algo meio que muito novo para mim, assim, eu fui meio que desbravando tudo isso sozinho, né? E me descobrindo, isso não era muito assim, não estava claro, sabe, para mim, que eu queria seguir por esse caminho, sendo bem honesto,
mas eu sabia que eu gostava mais disso do que fazer pesquisa. Eu gostava mais disso, talvez, do que dar aula. E eu já tinha, estava dando aula, tinha algumas experiências dando aula, né? Mas isso foi, cara, uma época em que a gente tinha muito incentivo, na época do mestrado, para você fazer, ir para fora estudar, fazer sanduíche. Na própria graduação, existia muito incentivo, né, do governo, mas a gente estava vivendo uma época ali, primeiro mandato do governo Dilma, se eu não me engano, onde o governo começou a dar uma segurada nos gastos públicos com educação. Eu lembro dessa Então, época. foi difícil, cara, conseguir bolsa, às vezes Uhum. até chegou a atrasar em alguns raros momentos, mas a galera que tinha grana para ir para viajar, assim, para fazer o sanduíche, tava tanto que, você ter uma ideia, eu fui fazer o sanduíche com um recurso, uma bolsa da GV mesmo. A GV pagava, Uhum. tipo, na época era R$ 2.200 e eu vivia em euro com essa grana, sabe? Super Caramba. super apertado assim, mas deu tudo certo, assim, eu não tinha a bolsa, né, em euro porque estava muito escasso. Ou Uhum. seja, quando eu terminei meu doutorado, cara, o mercado acadêmico, né, para você ser professor, fazer um concurso público e ser um professor numa universidade pública ou até de uma universidade privada, estava super escasso, assim, estava Uhum. muito difícil. Então eu tinha, quando eu volto da Nova, de Lisboa, eu me deparo com essa situação, pensa assim, a frustração, né? Você, porra, você quer fazer uma carreira acadêmica, você faz um mestrado, faz um doutorado, e as oportunidades que você tem é dar aula, e receber pouco, assim, por dar Uhum. aula, por dar 2, 3 aulas na semana, assim, eu tô falando de, meu, assim, R$ 1.500 por mês, assim, e que para muita gente é um bom salário, mas a minha expectativa era maior, né? Não era E aquilo que eu até o tanto estava que você se dedicou também, né, para fazer o 10 mestrado, o anos, né, doutorado, porque estudando, exato. a gente sabe que é bem pesado, né, cara? É muito É, pesado, muito esforço. exato, exatamente, tem essa, exato, tem essa, E essa é natural questão, você colocar uma expectativa lá em cima, e até porque também tem um processo meio tabelado de preços, né, André? Segue assim, não é exatamente igual a todas as universidades, mas tem uma variação ali conforme as qualificações, mas já tem uma tabela, né, assim, exato, dos exato, concursos e tal. Então, poxa, esse valor é muito abaixo do que muito abaixo. merece ganhar mesmo um pesquisador, a verdade é essa. Sem dúvida, mas era o que eu tinha, assim, né, Sim. certo, né, e aí eu Uhum. até participei, cara, de processos seletivos de universidades, existia a possibilidade de trabalhar em Curitiba, numa universidade, acabou que naquele momento não deu certo, então, assim, para ser bem honesto, a minha experiência com dados, assim, ela veio por uma necessidade. Entendi. Eu olhei para aquilo e falei, cara, isso não está fazendo sentido. Então, tinha uma necessidade e também um desejo Uhum. de, pô, talvez a área acadêmica não seja para mim. Tinha um pouquinho dos dois. Entendi. Talvez isso não vai fazer sentido, não seja o que eu quero para minha vida. Então, na época foi muito difícil, assim, foi uma decisão, conversei muito com a minha esposa e eu falei, eu vou tentar. E aí, conversando com as pessoas, surgiu a oportunidade de trabalhar, né? Eu, aliás, fiz a entrevista para trabalhar em 2 startups, Isso nesse caso já era para trabalhar como um data science, com um data analista, science. data Exato, science, que legal. É esse ponto que eu queria. com dados. E foi um amigo meu, cara, você vê como é importante a gente se relacionar com pessoas boas, né, cara? Assim, Certeza. todo onde a gente passa, assim, cara, isso é muito importante. E um colega que virou meu amigo depois ele na época fazia mestrado, né, e eu fazia o doutorado na GV, o Otávio, ele trabalhava numa startup que se chamava Simbiose Social, uma uma startup de impacto, né? Ela tem já um modelo de negócio e um produto, alguns produtos já muito bem estabelecidos no mercado,
é uma startup, inclusive, eu recomendo que quem tiver interesse faça uma pesquisa, ela é muito legal. E o objetivo do produto, o objetivo da simbiose social é fazer com que as empresas que queiram investir por meio de leis de incentivo, né, em alguma instituição do terceiro setor, uma ONG, uma fundação, ou em algum projeto, ela encontre essas fundações, essas ONGs. Então, o produto da simbiose social faz esse meio campo, assim, um dos produtos, né, que a simbiose tem. E bem, o Otávio, ele me apresentou primeiro, para os fundadores da simbiose social e para os fundadores da refinaria de dados, o Gregório e o Rafael Zenorini. Então, ele que me indicou para essas pessoas, né, Legal. e aí eu acabei fazendo uma entrevista com o Rafael e com o Gregório para trabalhar como cientistas de dados na refinaria e na simbiose na época. A simbiose ela já tinha um produto já e um modelo de negócio muito bem definido, mas a refinaria de dados ela estava num estágio onde ela tinha acabado de passar por uma rodada seed de investimento, né, onde ela investidores anjos, algumas aceleradoras, alguns fundos fizeram um aporte na refinaria de dados e ela começou a dar aquele primeiro, aquela primeira acelerada, digamos assim, para validar um modelo de negócio pensando numa perspectiva de startup, né? Recorrente, rentável, que possa escalar. Foi o primeiro gatilho, digamos assim. Então, a refinaria de dados na época, ela tinha 3 funcionários, sabe? Nascendo, Junto, né? nascendo, junto com os Legal. sócios. Uhum. Mas já fazia bootstrap, né? Para quem não conhece esse termo, bootstrap é quando uma startup, ela, com o negócio dela, ela consegue se financiar, ou seja, ela não depende só do dinheiro dos investidores, né? Ela consegue ir financiando e ir crescendo com os resultados que ela tem. Então, a refinaria de dados, ela na época já fazia bootstrap. Eu entrei para trabalhar nas duas empresas. Era assim, ó, Felipe, é inacreditável, né? Funcionou, cara, mas eram 3 dias eu ficava na refinaria de dados e 3 dias eu ficava na simbiose social como cientista de dados. E cada uma delas pagava um pouco do meu salário. Porque Interessante. não, não que eu ganhasse muito, mas é porque eram necessidades, né? Distintas, assim, Uhum. demandavam por um profissional part-time, digamos assim. Aí foi o acordo que a gente acabou fazendo, tudo isso por intermediação do Otávio. Então ali foi a minha primeira. Bem, eu saio da academia, para mim, machine learning era estatística, cara. Eu só conhecia modelos lineares. Cara, eu só conhecia modelos lineares, eu não Que legal. sabia, saca? Tipo, era aquilo que eu tinha trabalhado Uhum. na academia, né? E eu achava até engraçado, assim, era ridículo essa minha, mas eu achava modismo falar de machine learning, essa coisa toda, saca? Achava que, É não, isso é modismo. aquele velho, vamos dizer assim, não é nem, a palavra nem preconceito, é aquela rixazinha da galera da estatística que fica Exato, com a galera da computação e, né, tipo R exato, versus Python, né, um pouco disso também. exato, exato. Era assim, cara, uma parada assim, mas que depois, claro, eu fui, Sim. digamos assim, deixando de ser ignorante, né? Deixando Uhum. de lendo a respeito, entendendo, né, e evoluindo como profissional, né, mas no primeiro momento, para mim também era muito novo, assim, cara, e eu digo que eu tive a sorte, assim, foi muita sorte, de ter a oportunidade de trabalhar em startup. Foram 2 startups muito legais, num nível de maturidade muito diferente, onde eu acabava exercendo papéis diferentes,
eu tive a oportunidade de me desenvolver de forma diferente em cada uma dessas startups, mas se alguém me pergunta, assim, eu hoje como um gestor, eu gosto de entrevistar, não significa que eu vou entrevistar e contratar profissionais que tiveram experiência em startup, mas eu gosto de profissionais que passaram por uma startup nesse nível de maturidade, né? Porque eu sei que um ano numa startup equivale a 4 numa Sim. grande empresa, assim, você vai desenvolver habilidades, né? Passar por alguns problemas que vão fazer com que qualquer profissional ele precise desenvolver muitas Na força bruta, né? O desenvolvimento é na exato força bruta. na força bruta, cara, na força bruta. É o Sangue no tipo olho. você sabe como é, né? É o tipo de experiência que você olha para o passado e diz assim, cara, será que se eu pudesse passar por aquilo de novo, talvez eu não passaria de novo, mas foi Sim. tão bom ter passado por tudo aquilo que eu passei, sabe? E ter adquirido esse tipo de experiência que eu não sei o que seria do André hoje se eu não tivesse tido essa sorte, essa oportunidade, né? E para mim, cara, era tudo novo, assim, Uhum. sinceramente, era tudo novo, cara. Eu vim de Santa Catarina, modelos de negócios bem consolidados, eu trabalhei academia e startup, cara, sabe? Essa perspectiva. André, e é legal que é dois mundos extremamente opostos, extremos, né, cara? Você sai É, lá da academia, aquele exato, quadradinho ali, muito exato, bem definido, há séculos daquele mesmo jeito ali, não muda nada, né? exato, E a startup é aquela loucura, né? Assim, outro hemisfério, né? Tá totalmente diferente, extremos mesmo. exato, cara, Imagina um exato, choque na sua cabeça mesmo, ainda numa metrópole, numa cidade nova e tudo mais. Que tudo. loucura, cara. Cara, insanidade, assim, e foi justamente isso, cara, um choque. Mas sabe que no início era algo que eu não tinha muita certeza, cara. Eu sempre falei pro Rafa, pro Grey, deixei sempre muito claro, assim, eu nunca mentia, assim, para eles, mas eu não, assim, cara, foi uma questão de também preciso de grana. E no início, cara, isso durou 6 meses. 6 meses, era mais grana do que a paixão, cara, por Entendi. aprender. Necessidade mesmo. É, é, era depois eu vi que eu gostava daquilo, cara. Eu precisava, aquele dia a dia frenético me motivava. Então, você começa a primeiro ficar tão, cara, conectado com um negócio, com as necessidades da empresa, dos clientes da empresa, no teu desenvolvimento, seja em skills mais técnicas e soft skills, né? Você está tão necessitando daquilo, cara, tão conectado com tudo aquilo que a coisa ela começa a ganhar uma proporção, uma escala na tua vida, assim, o profissional, tudo é tão intenso, o teu desenvolvimento ele é tão rápido e ele é tão constante que eu falei, cara, é isso que eu quero fazer, assim, tipo, Legal. eu quero ser um cientista de dados. Você se descobriu mais uma vez aí nesse processo, né? Me descobri mais uma vez, e aí eu comecei, puta, eu tenho a certeza que era aquilo que eu queria fazer para minha vida, que eu gostava daquilo, né? Entendi. E aí, cara, dentro dessa minha trajetória, então, é, na simbiose social, eu acabava é, eu trabalhava muito, eles tinham muitos dados públicos, né, de leis de incentivo de todos os estados, então eu trabalhava muito com aqueles dados, fazia muitas análises para entender o impacto da, dessas leis de incentivos na sociedade, e aí no finalzinho ali que eu comecei a trabalhar alguns algoritmos de machine learning, de recomendação e de classificação na simbiose social. E era um ambiente incrível, as pessoas eram incríveis, né? Mas o que eu estava vivendo na refinaria, aquela a sensação de construir algo do zero, sabe? De você estar dentro de, você não tem um modelo de negócio muito bem definido,
e você está participando ativamente da construção daquilo. Aquilo me fascinou, assim, a demanda e a refinaria foi crescendo, até que chegou num determinado momento que a gente falou, cara, não tem mais condições, eu preciso estar aqui 5 dias na semana, né? Eu preciso estar aqui Dedicado, né? dedicado 100%. Isso demorou 11 meses para acontecer, né? Uhum. Desde aquele início. E aí, no segundo momento, então, eu passei a trabalhar como cientista de dados, é, só na refinaria de dados, né? Em projetos dos mais diversos, né? Então, outro ponto interessante, né? De quem tem a oportunidade de começar, por mais difícil que seja, né? Começar numa startup que não tem um nível de maturidade muito alto, né? Ainda de maturidade de desenvolvimento de produto, né? Isso que eu estou me referindo. Uhum. Você, como a gente estava numa etapa de discovery de um produto, a gente trabalhava muito como uma consultoria, sabe? Atendendo a muitos setores diferentes, né? Do mercado. Então, mercado financeiro, setor de seguros, imobiliário, a área de marketing, né, de algumas empresas, indústria farmacêutica, varejo da indústria farmacêutica. Você acaba, cara, tendo que se desenvolver porque são problemas diferentes o tempo inteiro, né? Sim. Então, eu acho que isso também ajuda, assim, no desenvolvimento do profissional, né? Ele ter que lidar com problemas diferentes. As técnicas que a gente usa, cara, são as mesmas, né? Sim. Uhum. Mas a forma de resolver aquele problema é diferente, né? Então, ajuda nesse desenvolvimento, assim, do É um dado profissional. diferente, né? Um desafio diferente, é uma forma de Diferente, enquadrar o mesmo problema de formas diferentes, né? diferente. É uma rotina diferente, é uma necessidade do cliente diferente, é sensacional mesmo. Um nível de maturidade do cliente diferente, É né? proporcional ao estresse, né? Que você tem, a É, preocupação, a correria, é proporcional também ao aprendizado, obviamente, né? exatamente, exatamente. Então, vale a pena, né, ter esse tipo de experiência do que, claro, todo cientista de dados, ele quer estar num ambiente onde ele tem um lake bonitinho, onde Quem tem não um quer, né? engenheiro de dados, onde, né, tipo, é ótimo trabalhar dessa forma, é claro que né, cara, Sim. mas trabalhar num ambiente onde você não tem toda essa estrutura ainda também é bom, também tem seu lado positivo, Com né, certeza. sobretudo no desenvolvimento, né. Outro ponto importante, cara, de você estar de eu ter tido essa sorte, né, de começar numa startup, é que você acaba, de certa forma, participando ativamente das decisões estratégicas da empresa, da startup, que tem o objetivo ali de validar um modelo de negócio, né, ou seja, desenvolver um produto de dado, né, e Uhum. você participa ativamente disso, cara, a sua visão, a sua opinião, ela é importante lá dentro. Então, isso também é muito legal, né? Tem essa liberdade, né? A possibilidade de construir junto ali, né? Isso é Exato. sensacional mesmo. Autonomia, né, cara? É. A resolução de problemas complexos também, ela é mais complexa, digamos assim, porque as coisas ela não vêm tão mastigada para ti, né? O Sim. problema em si, ele não vem tão mastigado. Então, você aprende a fazer essa leitura, né? Pegar o que que é esse problema, qual que é a expectativa do meu cliente, então, como a gente pode produtizar isso, né? Então, foram habilidades assim que eu aprendi, que eu tive que desenvolver, claro, continuo desenvolvendo o tempo inteiro, mas Uhum. esse ambiente me proporcionou me desenvolver nesse sentido, E você sabe? desenvolveu em uma questão até mais acelerada, né? Mas, tipo, você tem que desenvolver para ontem também, né? Então, forçar isso é muito bom também, né? Tem um É, desconforto, obviamente, mas você paga o óbvio, preço do desconforto, claro, estresse e tudo óbvio. mais. Só que também vem o benefício do aprendizado no curto espaço de tempo, né, André? Sem dúvida, sem dúvida. Cara, Então,
Diga. Desculpa te cortar, tá? Vai, E agora, assim, que eu fiquei curioso, assim, a transição, né? Porque a refinaria cresceu, né? Depois foi adquirida pelo banco, né? A gente conhece a história. E aí você virou coordenador. Como é que foi esse processo, né? Nesse momento você já virou coordenador? Como é que foi esse processo de liderança que você teve que fazer essa transição da sua carreira técnica para a carreira de liderança também? Boa pergunta, cara, muito boa pergunta. Bem, outra coisa interessante também, né? Eu falo isso para todo mundo, assim, eu não tenho vergonha de dizer isso. Nem de Uhum. longe eu era um cientista de dados sênior, mas nem de longe, nem de longe. O que eu tinha, de fato, era um background acadêmico que me ajudou, de certa forma, a muito custo, foram 6 anos. A gente pode entrar até numa discussão se vale ou não a pena, mas tudo aquilo, de certa forma, me ajudou a me desenvolver, mas eu não era sênior, né? Eu entrei ali para fazer um trabalho, talvez por conta de eu ser até talvez uma pessoa barata na época, né? Primeiro Para ser momento, né? Sim. contratado. É, talvez seja um pouco disso, mas eu não era sênior, mas então eu fui aprendendo fazendo também e tive a sorte de trabalhar com pessoas incríveis, né? Porque Uhum. isso era a refinaria de dados, assim, um monte de pessoas incríveis, era tudo que tinha ali, era isso, pessoas que muitas vezes não, a gente tinha um tech lead muito experiente, muito bom, mas o resto da galera era mais júnior, assim, pensando em desenvolvedores, aí tinha um UX também fantástico, sênior, né? Mas o resto da galera era júnior. E eu estava lá e acabei, de fato, me dedicando e conquistando um pouco o meu espaço, assim, conquistando essa liderança, digamos assim. Ninguém nunca disse, ó, você é líder, você vai ser lead data science. Até que chegou num determinado momento que eu era líder, eu era um líder, eu era a Uhum. pessoa que tinha, de certa forma, uma certa referência ali em se tratando de data science, né? Então, e aí sim, foi me dado aquela função, digamos assim, mas ela foi acontecendo naturalmente e eu demorei para perceber isso. E como eu, entre aspas, acabava exercendo esse papel, né, de referência, a questão da liderança, ela naturalmente ela foi acontecendo. Tanto pensando numa posição, né, onde você acaba fazendo uma certa mentoria dos profissionais. Então, hoje, a gente tem o Vinícius, por exemplo, que ele é tech lead hoje, lá no Modal, né? Uhum. E eu ensinei ele R. Eu participei do início, e hoje ele, em muitas, muitas, muitas skills, ele é muito mais avançado o nível dele do que eu, entendeu? Ele, Sim, ele sim. se tornou um profissional incrível, assim, ele já era, mas se tornou alguém com um nível de experiência muito maior. É, então, aquilo, essa mentoria, essa gestão de um projeto, né? Eu fui aprendendo com as pessoas, né? Então, agilidade eu aprendi com o Lucas, que se tornou meu amigo também, que era UX. Então, eu fui aprendendo também a fazer um pouco da gestão dos projetos. Eu fui aprendendo a me relacionar com os clientes com o Rafa, né? E aí, aos poucos, essa, essa liderança ela foi acontecendo, né? Entendi. Até que a gente chegou num determinado momento onde nós validamos dois modelos de negócio, dois produtos, e eu acabei exercendo uma liderança de uma squad, né? De uma squad de um produto, onde Uhum. tinha não só profissionais de dados, mas desenvolvedores, front-end, back-end, assim, e assim por diante, né? Então, isso foi acontecendo naturalmente, assim, um pouco, eu penso que pelas circunstâncias, pela sorte que eu tive, em muitos sentidos, do ambiente, das pessoas que eu me relacionei, por algumas características minhas, sem dúvida, e por interesse meu, né? E aí, Perfeito. então, outro ponto positivo, cara, de uma startup, né? Uhum. Ela
te obriga também a se desenvolver em muitos aspectos, cara, soft skills, hard skills, né? E isso foi acontecendo naturalmente até que chegou um momento onde eu assumi também formalmente essa posição dentro de uma estrutura maior, que foi depois da aquisição, né? E aí, E não diga, nesse, pode falar, fala. quando você se tornou um coordenador, né, assumiu sua posição formal e como coordenador, né, dentro do Banco Modal, né, André? Legal, cara. E assim, cara, agora, beleza, vamos lá. Como que é ser um coordenador de Data Science, né? Qual que é o tamanho do time? Como é que era seu dia a dia? Eu falo por quê? Muita galera que está aqui nos assistindo, né, vai nos ouvir também, essa galera tem essa curiosidade. Como é que é o dia a dia de um coordenador, né? Tipo, qual que são os Uhum. desafios? Como é que lidar com o time? Como é que são os desafios do dia a dia com as metas? Como é que é esse processo? Como é que é trabalhar como Claro, coordenador de Data Science? vamos lá. O que eu percebo hoje do mercado é que existem contextos também diferentes, né? Então, nós estamos caminhando hoje, o contexto onde eu estou também, e é o contexto que a maioria das empresas, se não estão, acho que o mercado tende a gente fazer uma diferenciação bem clara de um líder técnico ou de alguém técnico, de um profissional técnico para um gestor, né? Então, nós estamos caminhando para isso, mas nem sempre a gente consegue ter essa diferenciação bem clara, né? Uhum. Então, por muito tempo, eu sempre fui um gestor, embora eu era um gestor, aquele que tinha suas responsabilidades em relação ao desenvolvimento das pessoas, em relação às metas, em relação a planejamento, mas eu também tinha responsabilidades técnicas, né? Então, liderava os meus projetos também, participava no desenvolvimento de modelos, né? Eu de participar é estar ali com a mão no código, né? Efetivamente, fazendo query, Uhum. modelando, pré-processando dados, fazendo análise exploratória. Então, eu vivi muito isso, né? Ter essa digamos assim, estar trabalhando sob essas duas perspectivas, técnica e de gestão, né? Então, dentro dessa minha perspectiva, né, dentro do que eu vivi, existiram vários momentos diferentes da minha carreira, né? Mas o meu dia a dia como profissional era muito você. Cara, uma das funções mais importantes que eu tinha, uma das maiores responsabilidades que eu tinha, era justamente fazer a ponte entre um stakeholder ali, que era um cliente, que tinha uma necessidade, que tinha uma dor, um problema, e o time. Né, junto com o time para fazer com que as pessoas conseguissem entender o que que era. Claro, isso a gente fazia também em conjunto, mas era muito a minha responsabilidade, né? Entender o que que era esse problema para a gente é, pensar numa estratégia de como resolver esse problema desse nosso stakeholder. E isso parece muito simples a gente falando aqui, né? Mas a Sim, sim. verdade, você sabe bem disso, né, Felipe, que muitas vezes esse problema ele não chega assim para ti de uma bem estruturado. Essa dor ela não está bem estruturada, né? Sim, É, sim. é muito comum isso, nosso cliente, seja ele da nossa empresa ou de uma externa que nós estamos atendendo lá, não saber muito bem o que ele quer. Não por desconhecimento, qualquer coisa desse tipo, mas é porque os problemas são complexos, né? O Concordo. nível de solução que ele espera também é complexo, né? A forma de gerar valor, ela pode acontecer de inúmeras maneiras, né? Com entregas distintas, né? Gerenciar Então, essa expectativa, né, e garantir essa entrega de valor é bem, bem complicado, é bem, bem desafiador mesmo. Você está no meio desse fogo cruzado aí, exato, não é simples, não. exato, porque você tem, por um lado, né, alguém que tem uma demanda, que quer resolver um problema o mais rápido possível, muitas vezes,
Sim. Você tem recursos escassos ali, de tanto de profissionais e de dinheiro mesmo, e você tem muitas vezes um cientista de dados que quer construir a coisa perfeita lá no teu time, né? Que Uhum. quer, cara, resolver aquele, sabe, tudo maravilhosamente incrível, mas e você acaba desempenhando esse papel que no fim das contas você quer gerar o máximo de valor possível no menor esforço, né? Tipo, é clichê, mas no fim das contas é isso. Sim. E como coordenador, eu acho que esse era um dos papéis mais importantes que eu acabava exercendo, né? Sem dúvida, Que sem legal, dúvida. cara. Cara, e agora já, poxa, nós falamos pra caramba aqui, muito Ah, é, insight cara? legal, Não faço cara. nem ideia de quanto tempo a gente está falando. Vai dar 1 hora já de conversa, Nossa, muito bom, muito nossa. bom. Cara, pra gente fechar, André, eu queria falar um pouquinho sobre o mercado de trabalho, cara, porque assim, né, sua experiência aí mostrou, né, toda a trajetória que você passou por vários pivôs aí, né, você veio lá do mercado acadêmico, foi para startup foi adquirido por uma grande empresa, saiu da área técnica, foi para a área de liderança, coordenação, né, gestão, e agora, né, está na área de coordenação também, nesse novo desafio, né, mantém o mesmo cargo aí, né? Cara, e o mercado de trabalho? O que que você fala do mercado de trabalho para o profissional de dados? Tanto para o cara que está iniciando agora, que está querendo ingressar nesse mercado, o cara que está no mercado e está ali, poxa, como cientista, como engenheiro, e está pensando em ascender, amanhã se tornar um gestor, ou um cientista nível 2, nível pleno, sênior, enfim. O que que você acha do mercado de trabalho, cara? Pelo seu conhecimento até aqui, pela sua experiência, desde quando você começou, o que que mudou de lá para cá? O que que você está sentindo do mercado? Dá sua Ah, opinião para a gente. eu acho que um dos pontos positivos, né, em relação para os profissionais, né, é que isso a gente vê pessoas fazendo esse movimento, né? Eu acho que isso é uma tendência no mercado como um todo, mas na nossa área isso acaba acontecendo muito, né? Profissionais de áreas distintas, com formações diferentes, têm a oportunidade de fazer uma migração de carreira e têm a oportunidade de contribuir muito para um time de science, né? Então, Certeza. alguém, pô, biólogo que biólogo tem um background ali em estatística, oceanógrafos, e não necessariamente você precisa ter esse background de estatística, não é isso que eu estou querendo dizer. O jornalista também tem as suas capacidades, e tudo isso pode ser muito bem aproveitado em science, né, ou na área de dados como um todo. Então, o Uhum. primeiro ponto, eu acho que é uma área que ela consegue aproveitar o que as pessoas têm de melhor, sejam lá qual Entendi. for essas habilidades que elas desenvolveram. Então, nesse sentido, é aberto. Ao mesmo tempo, o que eu percebo no mercado, eu percebi isso com alguns profissionais, até que eu contratei, que a empresa onde eu trabalhei, as empresas contrataram, é que há uma certa resistência, há uma certa dificuldade do profissional dele conseguir a primeira oportunidade. Ser júnior é muito difícil, assim, Sim. para quem está fazendo essa migração. Eu tive a oportunidade de acertar em algumas contratações, porque consegui identificar algumas características naquela pessoa, na formação dela, nas experiências que eu acho que são importantes para um cientista de dados, e dei essa primeira oportunidade, ou pelo menos o meu voto lá para a contratação ele foi positivo, né? Nesse sentido. Então, o que eu tenho para falar é não desista de conseguir essa primeira oportunidade. Perfeito. Não pare de mostrar, mesmo que você não tenha tido experiências formais numa empresa, mas não pare de mostrar que você quer muito fazer essa migração e que você está estudando e se esforçando e tem as habilidades que as empresas precisam para essas áreas, né? Então, estudar aí uma série de cursos que a gente tem à nossa disposição, projetos no GitHub, isso é fundamental para que você conseguir essa primeira oportunidade, né? Então, Isso é legal que eu falo, o que você está falando muito, concordo também plenamente com o que eu falo muito assim, a primeira oportunidade é a mais difícil, é mais difícil, né? sem Depois a dúvida. coisa deslancha, né? Assim,
Porque quando você tem um pouco mais de experiência, aí o mercado mesmo te procura, né? Você nem vai atrás do mercado mais. É verdade, exato, cara, é verdade. Por isso que eu acho que o trabalho que vocês fazem é incrível, entende? Porque vocês estão ali, cara, dando ajudando essas pessoas a encontrar esse caminho, a se desenvolverem, né? Então, não desistam desse pontapé inicial, né? Show. Isso é o que eu falaria. E o outro lado da história que eu vou contar para a galera é o seguinte, cara, para quem está lá, a empresa também é difícil contratar. Então, assim, também é difícil achar os profissionais com as habilidades que as empresas precisam. Então, as empresas também precisam dar oportunidades para quem está começando. Esse é o segredo. Então, assim, as empresas sabem que se não formarem os profissionais lá dentro, elas não vão conseguir ter os profissionais da qualidade que precisam também, né? Perfeito. Participar dessa formação. Então, esse é o outro lado da moeda que ajuda a dar um pouco mais de confiança também para quem está ingressando na área, né? Que legal, que legal. E a gente está vendo bem esse movimento aí, né, das empresas formando. O próprio exemplo foi o Modal, né? Do evento que o Modal fez, né? E Sim, outras também, várias empresas de vários segmentos que estão fazendo bootcamps, que estão investindo nesse processo para trazer pessoas, né? Qualificar essas pessoas, formar, porque, assim, é uma necessidade do mercado, ainda mais agora com essa concorrência, até com o exterior, né? é, É bem agressivo, muito difícil de ter o profissional certo. verdade, verdade. Não tem, as empresas precisam participar ativamente desse processo, né? Então, Uhum. isso é bom para nós profissionais também, né? Sim, com certeza. André, cara, muito bom, cara. Só tenho a agradecer, tá? Acho que já chegamos no final aqui. Foi muito bom o nosso bate-papo, assim, pô, nem vi o tempo passar aqui não, mas assim, muito insight legal que você trouxe. Sua trajetória já é uma aula, né, cara? Valeu, Muito obrigado, cara. interessante. Parabéns, tá? Parabéns pela sua história de vida e de profissional também. Eu que agradeço, cara. Achei que não ia ter 10 minutos para falar aqui. Que isso, cara. Tem muita história legal, uma trajetória bem interessante, Valeu, bem cara. Eu que diversa, agradeço né? pelo Bem convite. plural. Valeu, obrigado. E assim, eu me coloco à disposição no LinkedIn. Não sei se dá para vocês colocam lá, Felipe, fica à Sim, vontade para sim. colocar meu LinkedIn ali na descrição. Quem quiser me chamar ali para trocar uma ideia de todo tipo, carreira, todo tipo, né, dúvida, sinta-se à vontade. Eu estou à disposição aí da comunidade. Legal. Boa, pessoal. Vou colocar o LinkedIn com certeza na descrição. O pessoal já pode adicionar o André lá, trocar uma ideia com ele. Ir lá pedir um conselho, alguma coisa assim. Sem O cara dúvida. tem muita, muita experiência para compartilhar aí. Muito bom. Obrigado, cara. Valeu. Eu que agradeço aí. Falou, pessoal. Estamos finalizando aqui mais um DataCast. Valeu, André. Tamo junto. Valeu. Tchau, gente. Valeu.